Olá, seres humanos do YouTube, meu nome é Roberta, sou educadora de artes e esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou publicando aqui no YouTube sobre um conteúdo aí de primeiro bimestre muito bom para sétimo ano, tá? O PowerPoint que está aqui sendo visualizado vai estar disponível para download na descrição do vídeo logo abaixo. Então vamos começar, tá? O primeiro conteúdo do sétimo ano é a arte europeia medieval. Então a gente vai falar um pouquinho de medievalismo. E logo de cara a pergunta, qual período compreende a Idade Média? Aí, enquanto isso, o pessoal que vai tentando pensar na data, vai olhando aí esse cavaleiro. Mas o período que compreende a Idade Média é desde século V depois de Cristo até o século XV. Começou com a queda do Império Romano do Ocidente e se estendeu até o começo do Renascimento, que o Renascimento, vocês vão ver que eles já descartam completamente algumas ideias do Renascimento e que tentam ser, do período medieval, que tentam ser retomadas ali no período barroco, que a gente vai ver mais lá para frente. A arte dessa época foi muito influenciada por um importante fator, e esse fator foi muito importante aí desde muitas artes aí dos antigos. Podemos até pensar que influenciou a arte rupestre, mas era mais nítido no Egito Antigo, que é a questão da religião. Nesse caso aqui, a gente está falando da religião cristã, a gente está falando do cristianismo. O cristianismo foi o mais importante fator da arte medieval europeia. E aqui a gente tem, inclusive, uma obra mostrando um pouco sobre isso. A igreja, então, acabou se tornando a instituição mais poderosa do período, porque ela detinha todo o poder político, econômico, cultural e social da época. A igreja era quem governava. E se a igreja tinha esse poder todo, inclusive o poder cultural, a arte logo passou a servir esses propósitos da igreja, né? Se voltando especificamente para temas cristãos. Essa ideia do tema cristão e do Deus no centro de tudo é denominada teocentrismo. Então é interessante colocar já esse termo para a molecada, teocentrismo, porque logo mais eles vão ter também vão reconhecer, vão descobrir o antropocentrismo, que é, ao invés da doutrina em que Deus é considerado o centro de tudo, seria este o próprio homem. Tá? Vamos começar um pouco com a arquitetura. A arquitetura, lá no período medieval, teve duas importantes estilos arquitetônicos durante o período medieval, que foi o estilo românico, desde o século XI até o século XII, depois de Cristo, e o estilo gótico, também aí do século XII, porém, logo ao fim, né, do estilo românico até o século XIV, um pouco antes do Renascimento. Tanto que a arquitetura renascentista, ela acaba misturando um pouco elementos do românico, do gótico, com algumas demais que a gente vai ver no futuro aí. Aí temos aí esse desenho preto da Basílica de São Pedro, Vaticano, Itália, e da Catedral de Colônia, na Alemanha, observando aí que elas são muito diferentes, porque enquanto o estilo românico cresce para os lados, o estilo gótico vai em direção aos céus. O estilo românico tem algumas características muito próprias, como, por exemplo, essa sensação de que ele parece uma fortaleza, né? Esse predomínio de pedra nas construções, tá? Eles ainda usam muito esses arcos decorativos com colunas em estilo greco-romano, tá? Tanto que, nesse período, esse arco foi denominado românico. Esses arcos aqui, né? Os arcos abaixo da rosácea, que geralmente é uma janela ornamentada redonda que ficava em cima da portada. Inclusive a portada também vocês podem observar é feita com os arcos românicos. O estilo gótico, diferente do românico, ele trabalha os arcos em um formato ogival, ou as pessoas podem chamar também de arco quebrado, arco ogival, arco gótico. Ele tem esse formato aí, eu brinco às vezes em aula, que parece aí um quibe de um lado só, né? Ele lembra uma bola de futebol americano, ele é
quebradinho, tá? Essa é a principal característica que geralmente se fala, né, que se menciona por ser fácil de memorizar, diferente entre as igrejas românicas, né, as basílicas românicas e as catedrais góticas. A diferença está no arco acima das portas e janelas. Arco românico, arco gótico. Então, arco gótico é o ogival, é o de baixo, tá? Aqui algumas características específicas ali próximas à portada, tá? É muito ricamente decorado o trabalho nas catedrais góticas, mas a principal característica é que elas estão sempre puxadas, repuxadas para cima. E aí nós temos aqui esse GIF, tá? Uma qualidade razoavelmente baixa, mas é para tentar adivinhar. Alguém sabe se isso é uma basílica ou uma catedral? A basílica românica ou uma catedral gótica? Agora que a gente já sabe que é uma catedral, onde será que fica essa catedral? Tá? Essa é a Catedral da Sé, que fica em São Paulo, aqui no Brasil, e ela é considerada aí um dos nossos principais monumentos no estilo gótico, lembrando que as igrejas brasileiras, de uma maneira geral, acabaram pegando diversas influências, acabaram se tornando um pouco mistas, mas mesmo assim a Catedral da Sé tem específicas características muito associadas ao período gótico. Mas não foi construída no período medieval. Vamos lembrar que aqui no Brasil as coisas aconteceram um pouquinho diferentes. Então vamos lá. Principais diferenças entre as igrejas românicas e as góticas. As românicas eram principalmente igrejas, mosteiros e basílicas, que são igrejas, e gótica eram principalmente catedrais. Tá? Românicos arcos tinham a volta plena, góticos arcos eram quebrados, ogivais. Românica, paredes grossas, aquela sensação de fortaleza de pedra, enquanto a gótica eram as paredes mais finas, que era para mostrar a delicadeza e ao mesmo tempo que ele estava indo em direção aos céus, tinha muito mais janela, muito mais vidro nas catedrais góticas, tá? Pilares de grande diâmetro eram características das igrejas românicas, enquanto mais finos e de feixes compostos, góticas. Poucas janelas na românica, muitas janelas na gótica, como eu já tinha falado, também a presença de vitrais coloridos, tá? A românica, abóbada de berço e de arestas. Gótica, abóbadas em cruzaria de ogivas. Dá para ver, principalmente em fotografias tiradas dentro das igrejas, para cima você consegue ver o interior de como é feita essa abóbada, né? O objetivo das igrejas românicas era essa sensação de proteção, de fortaleza da fé, enquanto o objetivo da gótica era proporcionar uma experiência meio mística, porque tinha a iluminação daqueles vitrais coloridos e ao mesmo tempo os templos eram extremamente verticais, tá? Como já é a última característica que diferencia ambas. Então, a primeira atividade aí para a molecada seria escolher uma delas. Basílica românica, catedral gótica. Aqui ao lado a gente tem o desenho de alguns esqueletos que fica projetado também para inspirar os alunos, né? Então, a ideia aqui é na frente da folha criar um rascunho, né, de uma das duas e no verso da folha escrever as características presentes no desenho do estilo que foi escolhido, para depois, ao final da aula, os alunos apresentarem aos colegas seus desenhos e todo mundo tentar descobrir qual estilo o amigo adotou. Essa é uma atividade rápida, ela é feita em uma aula para se divertir, porque é adivinhar, ao mesmo tempo eles têm que lembrar das características, então é bem divertido. Né? Uma outra forma de arte que foi muito popular na Europa medieval foram as iluminuras. Na verdade, foram os próprios livros que eram escritos à mão e que eram compostos também por suas próprias ilustrações, denominadas iluminuras. Aqui a gente tem um exemplar da Bíblia Sagrada que dá para ver todas as ilustrações, a escrita era feita à mão, ele possuía cores e algumas outras características que a gente vai ver mais para frente. E logo ao lado esse gif divertido aí de um jogo inspirado em iluminuras chamado Inculinati, que
esteve disponível na Steam, não sei como tá hoje, mas eu lembro que era um jogo de batalha entre Iluminuras, que eu falo para os alunos às vezes de jogos, para eles, né, entrarem no clima. Então, a ideia aqui é que os livros eles eram muito bonitos, eles eram feitos para serem bonitos, porque eles pertenciam geralmente a pessoas muito nobres, né? Quem sabia ler era nobre também. Então, de certa forma, eles estavam falando sobre o quê? Esses livros geralmente falavam sobre a fé. Então, eles tinham que ser muito bonitos, porque eles estavam representando uma coisa muito grandiosa, né? E é o que é dito aqui nesses slides. Esses livros cristãos eram considerados objetos sagrados, sua beleza devia estar à altura daqueles que os possuíam, geralmente pessoas ricas. Estes livros eram manuscritos por monges em folhas de pergaminho, então eles eram todos feitos manualmente, um processo muito lento. As iluminuras, por sua vez, eram as ilustrações desses livros, elas decoravam, ilustravam o conteúdo das histórias. E, além das iluminuras, tinha também eles usavam muito a questão da letra capitular. Ao início de cada capítulo era feita uma letra toda ornamentada, decorada, uma letra desenhada, né, com figuras associadas ao texto, mas muitas vezes era também adornada com flores, com folhas, com ramos de videira e etc. Aqui a gente tem alguns exemplos de letra capitular que ela é tão decorada que é até difícil de ser reconhecida. Então aqui primeiro a gente tem um T, né, uma letra T emaranhada com várias, acho que tem até uma serpente, ao mesmo tempo que tem umas videiras. Temos a letra U e por fim a letra A, que ainda tem uma figura humana dentro da ilustração da própria letra. Então é muito, muito rico em detalhes o trabalho desses livros medievais. E no filme O Nome da Rosa, há uma cena na biblioteca, na qual essa biblioteca era proibida de entrar, né, no filme. É um filme muito longo, de 3 horas, mas nessa cena da biblioteca mostra alguns livros com iluminuras, então achei interessante colocar esse trechinho para mostrar para os alunos que no cinema eles acabam abordando um pouco da história da arte. Entendo. Sabe onde podemos encontrá-lo? Não. Será que não está lá em cima, na biblioteca? Não. Estou curioso para ver a biblioteca. Eu posso? Não. Por que não? É a ordem expressa do abade. Ninguém tem permissão para entrar na biblioteca, além de mim e meu assistente. Entendo. Muito obrigado. Tá? Esse corte não acontece no filme. Um corte aqui para mostrar um pouco dessa questão de ele não poder acessar a biblioteca por motivos que o filme conta. Não vou dar detalhes sobre o filme, mas é uma história interessante de mistério e questionamento. Hudson, você percebe que estamos numa das maiores bibliotecas da cristandade? Reparem aí que esse mistério tem arcos românicos, né? Provavelmente a arquitetura, neste caso, é românica, então estamos falando em algum momento da história até o século XII. Como vamos achar o livro? Com calma. Com muita calma. O Beato de Liébana. Isto é uma obra-prima. Esta é a versão anotada por Humberto de Bolonha. Quantas salas mais? Quantos livros mais? Ninguém deveria ser proibido de consultar esses livros. Talvez eles sejam considerados preciosos e frágeis demais. Enfim, depois dessa cena, mostrando um pouquinho aí de algumas iluminuras, ilustrações de livros medievais representados no filme O Nome da Rosa,
a gente vai fazer uma atividade sobre livros, sobre iluminuras, sobre letras capitulares. E agora seria o momento de o aluno criar uma página, não exatamente uma página de livro, mas uma folha decorada com uma frase que ele acha interessante ou contando uma história que ele gosta, curta em uma folha só, que possua letra capitular, iluminuras e, é claro, o texto. Aqui tem 3 exemplos feitos por alunos aí que eu encontrei pela internet. Os dos meus alunos eu não consegui fotografar, infelizmente, mas teve uns aí acima, até superaram aí em qualidade, ficou muito, muito bonito, muito rico, e eles viram que para quem gosta de tipografia, que agora está na moda, né, é muito rico, é um material muito rico, é um conhecimento muito interessante para eles explorarem a tipografia. Continuando aí no período gótico, lembrando que essas aulas não duram 50 minutos, essas são aulas contínuas, você para e depois termina na próxima aula, dá continuidade na próxima aula. No período gótico, os vitrais ganharam muito espaço, então tinham muitas janelas e essas janelas eram decoradas com vitrais que também contavam histórias bíblicas, ok? Aqui a gente vê o vitral gótico da Catedral de Colônia à esquerda, tá? E que mostra a crucificação, né? Ao mesmo tempo que também à direita a gente tem um detalhe do vitral dedicado à vida de Carlos Magno. Aqui tem algumas propostas de atividade com vitral que você pode optar por qual seria mais adequada de acordo com o tempo e materiais disponíveis. Então a gente tem o vitral usando o próprio nome. Se vocês observarem, no da direita, o da esquerda é um pouco mais complexo porque ele é feito com 8 dobras. O de 4 dobras é mais simples. Então a ideia aqui, tá escrito Alisson, né, no da direita, é você dobrar a folha em 4 partes e escrever o nome, né, usando todo o espaço do triângulo que fica ali. E depois repetir esse nome, né, mais 3 vezes e você faz esse vitral divertido, interessante aí usando o próprio nome. É um processo um pouco demorado, mas fica muito rico. E aqui a gente tem novamente a mesma atividade, Alisson, só que aqui ele está em um triângulo maior, porque a folha foi dividida em 8 partes. Então, é um trabalho mais complexo, que exige concentração, mas que o resultado sempre agrada. Então, aquele aluno que fala, eu não sei desenhar, minha letra é feia, quando replicada várias vezes igual, colorido, vai ficar legal sempre. Então, é uma maneira até de aumentar a autoestima da molecada. E também tem essa outra atividade aqui, que é o vitral com rosácea. Esse aqui é mais complexo porque ele exige materiais, geralmente não tem, né? E o uso da tesoura aqui é muito difícil, ele seria mais adequado a estilete, porém, 7º ano, né? Então, a ideia aqui é desenhar, né, a rosácea, recortar e colar o papel celofane por trás. E aí, trabalhando as cores do papel celofane para fazer esse vitral. Esse é um pouquinho mais complexo. As gárgulas eram muito populares no período medieval. E elas tinham essa ideia, né? Elas tinham esse aspecto assustador pelo fato de que elas eram guardiãs do templo, elas eram protetoras, né? E elas têm esse nome, gárgula, que significa garganta, do latim garg. Por que o nome delas é garganta, né? Na verdade, o principal objetivo delas não era exatamente proteger os templos, mas escoar água, né? Elas escoavam a água, elas tinham um sistema de encanamento do qual a água saía pela boca delas, por isso o nome é gárgula de garganta. E aqui embaixo tem uma pequena descrição dizendo as gárgulas na Catedral de Notre-Dame de Paris, né? São essas representadas aqui, e que muitas delas, por seu aspecto assustador, foram utilizadas em filmes de suspense e terror. Suas figuras enigmáticas também inspiraram cenas de livros famosos, como o clássico que acabou virando animação também, O Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo. Lembrando que o Corcunda de Notre-Dame aparentemente se passa ali na transição entre a Idade Média e o Renascimento, tá?
Então, não é exatamente o melhor exemplar de Idade Média que se pode ter para mostrar, por exemplo, através desse filme. Não acho que seria adequado, né? E uma atividade sobre as gárgulas, né? Algumas pessoas acreditavam que as gárgulas tinham a função de espantar os maus espíritos. Então, aqui, a atividade seria imaginar como seria o monstrinho de cada um dos alunos, capaz de espantar as coisas reais ou imaginárias que lhe fazem mal no seu cotidiano. Então, a ideia aqui é ele criar um monstrinho para ele, inspirado nas gárgulas, que seria uma espécie de monstrinho protetor, um Pokémon, né? Digamos que eles poderiam seguir essa linha sem nenhum problema. E, para finalizar, a concluir esse momento com a arte europeia medieval, lembrando que a gente ainda vai ter mais um pouquinho dela mais para frente, a gente vê aqui algumas pinturas góticas, tá? Aqui temos o trabalho de Giotto. Vejam que nessa pintura a gente não tem muita sensação de profundidade, não existe à direita, na pintura da direita, não existe aí uma paisagem, não existe cenário, né? Tem só o cenário do primeiro plano, que é Jesus ali na pedra, falando com os apóstolos Pedro e André na cena em que eles aparentemente estão pescando. Mas e aí, o fundo, as montanhas, o céu? Não tem, geralmente eles trabalhavam dourado e essas pinturas eram chapadas. Chapado quer dizer que não tinha profundidade, elas tinham apenas uma profundidade, né? Elas não tinham várias. Porém, chegou este pintor maravilhoso flamenco chamado Van Eyck, já ali no gótico tardio, né? E, vou voltar aqui um pouquinho, que ele já começou a detalhar muito mais as obras, a torná-las muito mais realistas e colocar também profundidade nessas obras, característica relacionada ao Renascimento. Lembra que no começo eu falei que há um momento na história em que parece que Idade Média e Renascimento começam a se misturar e é aquela situação, aquele momento no mundo que há uma transição muito grande, muitas pessoas são adeptas de outras pessoas são adeptas de outro momento, de outro pensamento. Foi o que aconteceu no período dessas obras aqui, das quais Van Eyck já é um pintor reconhecido. E essa obra dele é muito famosa, acho que é a mais famosa obra de Van Eyck, que é o casal Arnolfini. Foi feito em 1434, tem um monte de simbologia que é muito legal explorar com os alunos, como, por exemplo, deixar eles observarem a obra e verem se encontram algo de estranho, se eles têm estranhamento com alguma coisa. Geralmente eles encontram, tá? E aí depois mostrar algumas inquietações que pode ser causada pela obra, como, por exemplo, por que neste lustre tem uma vela só, gente? Por que tem uma vela só neste lustre? Ou se não, olhem o espelho lá no fundo, vejam que em volta do espelho é mostrado o Calvário de Cristo e na figura do espelho a gente quase vê o pintor trabalhando lá no meio das figuras que são o casal Arnolfini. Então olhem lá no meio, vocês conseguem ver o outro lado dessa sala, o lado que não está visível na pintura, tudo dentro desse espelho. Olha a riqueza de detalhes, né? E que aqui, essa mulher aparentemente grávida, na verdade ela só está segurando o vestido. Será que não era um desejo muito grande de o casal ter a alegria de ter um filho? Reparem que o homem, isso à direita, está do lado da porta de fora, enquanto a mulher está do lado de dentro da casa, ao lado ali, né, do ninho dos dois. Então, de certa maneira, mostrando também essas tradições. E, por fim, mais uma obra do Van Eyck. Essa aqui ela mostra um pouquinho algumas figuras muito importantes aí para o cristianismo. Aqui nós vemos a figura de Adão, aqui nós vemos a figura de Eva, aqui temos anjos cantando, enquanto as figuras centrais, né, são compostas aí por Jesus Cristo, Maria. Aqui eu não me recordo quem é, mas com certeza está na descrição aqui do lado. E embaixo nós temos aí
a adoração do Cordeiro Místico. E agora encerramos, né? Aqui, aliás, a pintura maior, para vocês poderem observar em detalhes a riqueza de detalhes do trabalho do Van Eyck. E acabou a aula sobre a arte medieval, que no caso se voltou especificamente para arquitetura, pintura, os livros. E na próxima aula, segunda aula de primeiro bimestre para o 7º ano, será visto música, dança e teatro medievais. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Nessa apresentação eu decidi manter aquele meu íconezinho que eu gostava, que é uma bonequinha que eu desenhei. E é isso aí, espero que tenham gostado. Continuem acompanhando, dá um like, segue o canal. Link para download na descrição. Muito obrigada. Tchau, tchau.